Sabe, meus irmãos, nós podemos pensar muitas vezes como é a retratação plena do Espírito Santo. Jesus se referiu ao Espírito Santo como Paráclito, literalmente aquele que é chamado para perto de ser o advogado. Assim é mencionado em João, capítulo 14, versículo 16, 26, capítulo 15, versículo 26 e capítulo 16, versículo 7. Paráclito é traduzido por Consolador, sendo Jesus o primeiro Consolador. Jesus também chama de Espírito de Verdade em João, capítulo 14, versículo 17. São Paulo chama de o Espírito da promessa em Gálatas e em Efésios. Espírito de adoção em Romanos e Gálatas. Espírito de Cristo em Romanos. Espírito do Senhor em 2 Coríntios. Espírito de Deus em também Romanos e 1 Coríntios. E São Pedro também o chama de o Espírito de Glória na primeira carta de São Pedro. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é simbolizado de muitas formas, né? A água, o fogo, a nuvem, a luz, a pomba, o vento, o dedo, o selo, a mão e outras formas. A água do batismo é o novo nascimento, a água viva, que jorra de Cristo crucificado como de sua fonte e que em nós jorra a vida eterna. O fogo simboliza a energia transformadora dos atos dos apóstolos e também dos atos do Espírito Santo. Nós vemos isso. Não extingais o Espírito Santo. Isso está em 1 Tessalonicenses. A nuvem e a luz é também uma manifestação do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. O selo é Cristo que Deus marcou com seu selo. Isso em João. A mão é usada como símbolo do Espírito, porque é impondo as mãos que Jesus curou os doentes e abençoou as crianças. O dedo também é uma forma da representação do Espírito Santo. Mas, se expulso dos demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Isso em Lucas. A lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Isso no livro de Êxodo. A pomba desceu sobre Jesus no batismo no Rio Jordão por intermédio de João Batista em forma de pomba. E aqui também nós vamos ver algumas curiosidades do Divino Espírito Santo. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma coisa ou o quê. O Espírito Santo, ele é. Ele e é um quem. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, embora possa parecer mais misterioso que o Pai e o Filho, mas é tão pessoa quanto eles. É completamente Deus. Que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não significa que o Espírito Santo ele seja menor do que o Pai ou o Filho. As três pessoas, incluindo o Espírito Santo, são totalmente Deus. E há uma mesma divindade igual em glória e coeterna majestade entre eles. Como dizia o credo de Anastácio, um dos credos da igreja, em um outro momento nós podemos ver que sempre existiu, inclusive nos tempos do Antigo Testamento. Embora tenhamos aprendido a maioria das coisas sobre Deus Espírito Santo, assim como Deus Filho, essas duas dimensões de Deus, no Novo Testamento. Mas ele sempre existiu. Deus existe eternamente em três pessoas, em pessoas três. Assim, quando nós lermos acerca de Deus no Antigo Testamento, recorde
nós devemos recordar que se trata das 3 pessoas da Trindade, que entre elas está o Espírito Santo. No batismo e na crisma que se recebe o Espírito Santo, nós também podemos compreender que o Espírito Santo pode estar ativo no mundo de formas misteriosas e que nem sempre se pode compreender. Entretanto, uma pessoa recebe o Espírito Santo de uma maneira especial. Pela primeira vez, nós recebemos ela no batismo. Isso foi mostrado em João e também no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E depois é fortalecido com seus dons na crisma, em Pentecostes, a qual também nós vemos nos Atos dos Apóstolos. Os cristãos são templos e morada do Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Divino Espírito Santo. Nós cristãos temos o Espírito Santo que habita em nós de uma maneira especial. Portanto, existem graves consequências morais, como explica São Paulo. Fuja da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que habitas em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aqui nós podemos ver algumas dimensões do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo ele também está presente como a primeira citação da presença dele no Novo Testamento, quando a sombra do Altíssimo recobriu a Virgem Maria, na promessa do anjo Gabriel. Como também nós podemos ver e interpretar assim o Espírito Santo no início da Bíblia, no Gênesis, eis que o Espírito pairava sobre as águas. Quando também Deus diz, façamos ele a nossa imagem e semelhança, o Espírito Santo também estava ali no meio. Quando Moisés estava diante de Deus, ele estava na forma de fogo, da sarça ardente, ali também estava presente o Espírito Santo. Aonde está Deus Pai, está Deus Filho e Deus Espírito Santo.